Eu sou corintiano, meu pai é corintiano também. Quando eu era menor, a gente não tinha TV a cabo, a gente ia na padaria que passava o jogo, tomava um café com leite, comia um pão na chapa para assistir o jogo do Corinthians. Meu pai sempre teve um sonho de ter um filho jogador, que ele também tentou ser jogador, não deu certo. Eles me falaram que o Arsenal queria, um dos melhores clubes do mundo, tem que ir pro Arsenal. Gabriel, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente. É muito bom sentar com você com calma, para você poder contar um pouco da sua história, desde lá da infância até os dias atuais. Mas começando pelos dias atuais, 4 vitórias seguidas, 3-1 contra o Liverpool e 6-0 no West Ham. Como é que é o momento da equipe e o seu momento individual? Pô, tá muito gostoso. O grupo, o ambiente, mais depois da vitória contra o Liverpool, porque a gente sabia que era um confronto direto. Mas logo depois desse jogo a gente já começou a pensar no West Ham. A gente tinha perdido acho que os 2 últimos jogos da Copa e perdemos um da Liga também em casa. Então a gente estava meio que com um negócio na barriga com eles, então acho que foi muito importante esse resultado, 6-0, pô. É uma performance que todo mundo foi muito bem, então muito feliz com o nosso momento. Particularmente, falando de mim, eu acho que agora eu tô pegando mais o ritmo. Tive uma lesão no começo da temporada que me atrapalhou um pouco. Agora já tô 100%, voltei a fazer gol, tô confiante e o grupo sempre me dando apoio, então acho que vamos colher muitas coisas boas ainda esse ano. Você tem 31 gols de Premier League desde que você chegou no Arsenal, 5 de perna esquerda. Você é ambidestro, né? E isso impressiona bastante também. Como é que você evoluiu essa habilidade? Tem uma história com meu pai que desde quando eu era pequenininho, eu nem tinha entrado no Corinthians, que eu comecei com 6 anos. Tinha uma quadra perto da minha casa e a gente ia todo dia lá e ele falava, não, hoje você vai chutar 50 bolas com a esquerda, 100 bolas com a esquerda. Eu ficava todo dia praticando. E acho que hoje em dia eu venho colhendo os frutos, a gente sempre brinca um com o outro, que fez efeito todo o trabalho que a gente colocou lá atrás. É bom que você falou seu pai, porque a gente aproveita e já vai para a sua infância. O seu pai é João Carlos, né? Você sempre fala dele e a gente sabe a importância que ele teve na sua carreira. Como eram esses treinamentos com ele? Era depois do trabalho dele? Era depois... Como era? Onde era e que horário que era? Eu ia para a escola de manhã e ele estava no trabalho. Ele chegava acho que umas 5 e pouco. Aí ele chegava em casa, a gente se trocava e ia para a quadra. Aí ele ficava no gol, às vezes ficava rolando a bola, eu chutava de primeira, ou controlava e chutava. Então também era muito pequeno, né? Não dava para fazer muita coisa, mas desde pequeno a gente já praticava já. E você gostava dos treinamentos? Ele era muito exigente nesses treinamentos? Ele era. Chega uma hora que você é pequeno, você quer brincar, Aí ele, não, vamos sério, vai, falta um pouco mais, vai, um pouquinho mais. Ficava meio entediado, mas hoje em dia a gente percebe que foi muito bom. Como você disse, 5 gols de perna esquerda é um número bom, quero fazer mais gols e graças a ele. E você é de Guarulhos, né? Você vivia em Guarulhos nessa época. Como era a sua infância em Guarulhos, além do futebol? Você brincava na rua? Você brincava de futebol sem ser o treinamento com seu pai em outros lugares? Como era a sua infância? Com 6 anos eu só conseguia jogar futsal. Então, os treinos eram à noite. Então, eu ia para a escola, aí ia para o treino, ou ficava brincando na rua. Eu gostava muito de empinar pipa. A única coisa para me tirar do futebol era a pipa. Gostava muito, mas é só nas férias, né? Então, mas eu ficava na rua brincando com os moleques, tinha bastante menino na minha rua. Então era bem legal. Mas aí depois, quando você cresce um pouquinho mais, com 10, comecei a jogar futebol de campo também. Então aí já era mais difícil, porque eu ia para a escola em Guarulhos, no centro. Aí depois eu já ia pro Parque São Jorge. Aí treinava campo. Aí ficava lá ainda no Parque São Jorge esperando a noite pro treino de futsal. Aí chegava em casa, já era 11 horas, morto. Só queria dormir para ir outro dia para a escola e fazer a mesma coisa no outro dia. E ainda na sua infância lá em Guarulhos, como é que era a sua vizinhança? Era um lugar legal de morar? Como é que era a sua família? Era sempre todo mundo muito próximo? Conta como é que era. Assim, tipo, a minha casa, a gente tem essa casa ainda até hoje,
Tem 3 casas, uma que meu avô alugava, a do meu avô e tinha a minha, no mesmo quintal, sabe? Então era bem legal. Tinha meu primo também, o Vinícius, que sempre estava comigo, a gente ficava no quintal de casa chutando bola ou soltando pipa, então era bem bacana. E tinha alguns meninos na vizinhança também que a gente jogava bola. E aí, aos 6 anos, você começa a jogar futsal no Corinthians, um clube gigante do Brasil, um dos maiores do Brasil. Como é que você chegou ao Corinthians? Meu pai sempre teve um sonho de ter um filho jogador, que ele também tentou ser jogador, não deu certo, mas jogou futebol amador. E ele sempre sonhou em ter um filho, então ele já tinha em mente que quando eu fizesse 6 anos, ele ia me levar para o Corinthians. E aí, quando eu completei os 6 anos, ele me levou. Eu lembro até hoje, na quadra do Parque São Jorge, não sei se já foi lá, é imensa. Uhum. Pô, um menino de 6 anos, você vê, parece um campo. Mas eu lembro até hoje do primeiro dia que eu fui lá, passei no teste. Era o Célio, não sei se você conhece o Célio. Uhum. Cara incrível, que até hoje tenho contato. Me aprovou e depois eu continuei meu caminho. E você falou do seu pai. O seu pai parece que teve um projeto para você desde pequeno, né? Tinha o passo a passo, 6 anos entra num clube de futsal. Antes de entrar no clube de futsal, já vai te ensinando a bater de esquerda, a bater de direita, os fundamentos. Ele te falava isso? Ele te dava as etapas a serem cumpridas? Não? Sim, meu pai, sempre... Ele é um cara que gosta bastante de conversar com as pessoas e comigo, então, era todo dia me dando conselho, não só de futebol, da vida, né? Como ser como pessoa, como homem. Então, acho que desde pequeno ele sempre, todo dia, no meu pé, me explicando, dando os pontos de vista dele e o que ser como pessoa, como ser humano, não só no futebol. Então, acho que ele é um cara que até hoje, quando ligo para ele, a gente fica bastante tempo conversando. Não fala tanto do futebol, porque agora já não... Mas da vida até hoje, a gente sempre passa muito tempo conversando. E você continua falando bastante com ele, ligando sempre para ele? Sim, hoje é aniversário dele. É mesmo? Acabei de ligar para ele, no caminho aqui eu tava ligando para ele. Não liguei antes porque acho que ele tava fazendo alguma coisa, mas agora vindo para cá no caminho eu liguei para ele. Sente falta de, por exemplo, poder dar um abraço nele? Claro, mas ele vai vir para cá agora com a minha mãe, eles vão assistir o jogo lá no Porto. Depois eu vim para cá, mas sente falta, né, Claro, você cresce, você tem sua vida, você tem que fazer a sua vida, a sua família, mas, seus pais são as pessoas que você sempre conheceu, mais amou na sua vida desde pequeno. Então, sente falta, claro, mas eles sempre tentam estar aqui o máximo que eles podem, mas eles também têm uma irmãzinha pequena que eles tomam conta também. E aí, chegou o momento que você precisou sair do Corinthians, que sua família mudou de Guarulhos, foi para Itu. Acho que seu pai se aposentou nessa época. Como foi esse momento para você? Eu sofri muito nessa... Porque, você é pequeno, eu cheguei no Corinthians com 6 anos. E eu fui sair, eu tinha 13. Nossa, foi um momento muito duro. Eu lembro, tenho até hoje na minha memória, era final de ano, a gente tinha sido campeão Copa alguma coisa. E eu era o capitão do time. E eu falei pro treinador que eu ia sair. Ele não acreditava e depois para despedir de todo mundo da parte do campo, do futsal, chorei muito. Minha mãe também chorou porque passamos muito tempo ali, né? E para mim foi bem difícil. Sair de um lugar que, já conhecia todo mundo, já passei minha vida ali. Era minha casa, era o Parque São Jorge, que eu estava sempre ali. Então foi um momento que eu sofri bastante, mas tenho que entender que era uma decisão dos meus pais e eu aceitei de boa, só sofri um pouco. E aí, nessa época de Ituano, você chega a vir para a Inglaterra 4 vezes para fazer testes, ou fazer períodos de treinamento com o Manchester United. Como é que foi esse... Foi uma experiência top, um menino de... Primeira vez eu vim com meu pai, que era muito novo. Aí, você fica deslumbrado, né? Tanta coisa, completamente diferente, tudo que você vê é diferente, aí você fica até meio perdido. E no treino também é difícil, não fala a língua, aí você nunca presenciou nada daquilo. E você lembra com que jogadores você jogou? Que jogadores você encontrou nessas 4? De novo, foram 4 vezes, né, que você veio para... Eu encontrei na primeira vez, acho que o Evra, eu encontrei com o Pogba outras vezes, o Fellaini, vi o Mourinho que estava nessa época no Manchester também, vi vários jogadores, o Rooney,
vários jogadores. Você deve ter ficado deslumbrado, assim. Ah, você nem acredita que você tá vendo eles na sua frente, né? Porque você só vê pela TV, então pô, foi um momento fantástico na minha vida ter conhecido esses jogadores e ainda mais quando você é menor e você só vê eles pela TV e eu fiquei deslumbrado com... E também com a simpatia deles, de todos tentarem conversar. O Pogba até falou algumas coisas em português comigo, bem bacana, uma coisa que eu vou levar para minha vida inteira. E você esperava um convite do Manchester United na época para ficar de vez ou já estava bem claro para você que... Ah, eu esperava, é claro, se você vai fazer um trial, você sempre tenta pensar positivo, que vai dar certo e que você vai ficar no clube. E por ser um clube do tamanho do Manchester, você fica mais ansioso ainda, mas pô, é o que eu sempre falo, as coisas sempre acontecem por um motivo e então aquele não era o lugar que eu deveria estar, sim o Arsenal. E as coisas tudo foram correndo para que desse certo com o Arsenal. E você também passou 2 semanas no Barcelona, né? Sim, foi em 2018, no final do ano, depois do Sub-17, final do ano. Aí eu fui para lá em novembro, passei essas 15 dias, 2 semanas, voltei, joguei a Copinha, joguei o Paulista e aí saí. Então, tipo, foi meio que eles não quiseram, falaram que não interessava e poucos meses depois eu vim para o Arsenal. E nesse período você estreia como profissional do Ituano, com 16 anos. Foi no ano antes. Um ano antes. Você estreia no Ituano com 16 anos, na época o jogador mais jovem do Ituano, na história do clube, a estrear no profissional. Aí você joga a Copinha e joga o Paulista, se destaca. Como é que foi esse período para você? Tudo aconteceu muito rápido, né? A estreia acho que foi em 2017, na Copa Paulista. A gente nem estava na série... Isso é difícil também explicar muitas vezes para as pessoas que perguntam que série que o Ituano estava. Pô, a gente não estava nem na Série D naquela época, só a gente disputou a Copa Paulista. E no Paulistão você se destaca muito, é eleito um dos melhores da competição. Estava na seleção vai para a seleção do campeonato. Como é que foi esse Paulistão para você? Pô, foi incrível. Os jogadores também que estavam. E aí, de repente, sem ter sequer disputado a primeira divisão brasileira, que geralmente é um caminho a ser feito, mais de 20 clubes interessados em você, incluindo o Arsenal. Você lembra de ter ouvido esses convites? Como você decidiu vir para o Arsenal? Eu lembro que eu estava jogando e eu tinha conversado com meu pai, ele falou, pô, deixa tudo isso de lado, se você não fizer bem, não terminar bem, nada disso vai valer, então